A maternidade tem muitas formas. Há quem descubra no ventre, há quem descubra no coração. E todas são igualmente legítimas. No Brasil, quase 4.000 crianças aguardam por uma família adotiva, enquanto mais de 36.000 pretendentes estão habilitados para adotar. Eu fiquei impressionada com esse dado, de verdade, a gente vai falar sobre ele. Mas, se temos tantos pais em busca de filhos e tantas crianças em busca de lares, por que essa conta não fecha, gente? Porque os sonhos nem sempre encontram a realidade. A maioria das famílias deseja bebês de até 2 anos, de pele clara, sem irmãos e sem problemas de saúde. Mas quase 70% dessas crianças disponíveis têm mais de 8 anos. Muitas fazem parte de grupos de irmãos e a maioria negra ou parda. Falar de adoção é falar desse encontro entre desejo e realidade. É falar de coragem, de enfrentamento aos preconceitos e, acima de tudo, de um amor que ultrapassa a biologia para construir o pertencimento. Hoje no Vita, vamos conversar sobre a maternidade pela adoção, seus desafios, suas alegrias e o quanto ela nos ensina sobre o verdadeiro significado de criar um filho. Olá, meu nome é Fernanda, sou mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna, e essa é também a sua rede de apoio. Hoje recebemos a Lara, mãe do Lucas, de 13 anos, e do Guilherme, de quase 15 anos. Uma mulher formada em comunicação e atualmente estudante de pedagogia. A Lara se dedica integralmente à maternidade, mas também ao trabalho social. Em especial, gente, em um assentamento na zona rural da Paraíba, onde atua, inclusive, com crianças. Ela viveu a experiência de receber seus filhos já crescidos, quando tinham 10 e 9 anos. E desde então tem aprendido que a maternidade vai muito além do amor idealizado. É presença, constância, paciência e cuidado diário. Hoje, a Lara vai compartilhar com a gente como é viver a maternidade através da adoção. Bem-vinda ao Vita Materna, Lara. Ai, é uma honra estar aqui. Super informada, Fernanda, viu? Estudei, fiz o dever de casa. Fiz o dever direitinho Agora, de casa. você me corrigiu antes do episódio começar aqui que o Guilherme veio para sua família com 11 anos. Isso, 11 Não foi 10. 11 anos. Só para corrigir essa informação que eu dei errada mas aqui. foi por um dia. Foi por um dia, Por um dia. Ele fez 11 anos... um dia antes de vir pra gente. Pronto. Então tá informação perdoada. corrigida. Obrigada. Mas como criança faz questão, né? Por um dia, eu tenho 11 anos. Exatamente. E o certo é certo. Tem que falar quando ele certo. vê, ele vai gostar de saber disso. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, Lara. Ser mãe sempre foi um sonho seu? Assim, aquele sonho de criança que muitas mulheres têm? Não. Né? Porque não foi o meu também, não. Não foi. Como é que é isso? Como é que foi essa transformação? Até o mundo da adoção. Até você entrar, né, no mundo de maternar pela adoção. Não, quando adolescente eu não queria ser mãe. Eu queria ser uma tia muito rica, que ia ter muitos sobrinhos. Minha sobrinha tá até aqui comigo. Que ia ficar só recebendo os sobrinhos e estragá-los todos da minha casa. Aí quando chora, devolve pra mãe. Exatamente, isso é um sonho, né? Sim, era o meu. A gente falhou fatalmente Mas nele. depois mudou tudo direitinho. Aí conheci meu esposo e a história dele fala muito sobre adoção. Meu esposo perdeu a mãe dele aos 13 anos, só que a mãe dele enfrentou um câncer. Então, desde os 8 anos, ele convivia com a mãe dele nesse ambiente de dor, de doença. E depois ele teve uma adoção, né? O pai dele conheceu outra pessoa, que foi a madrasta dele, né? Sim. E ele passou mais tempo com a madrasta dele do que a própria mãe em vida, né? Dona Alda, né? Que eu conheci. Ela hoje não está mais conosco, ela já faleceu. Então, ela veio para mostrar que vinculação e maternidade não tem a ver apenas com sangue. Sim. Ela foi realmente uma mãe para ele no momento que ele mais precisou, né? E assim, infelizmente, em muitas famílias, esse vínculo de sangue não significa absolutamente nada, né? Exatamente. Assim, Eu lembro quando eu fui adotar, poucas pessoas sabiam, né? A gente se preservou, porque a gente sabe que existem muitos preconceitos. Aí, quando algumas pessoas da família já sabiam, aí uma pessoa, assim, eu vejo que inocentemente, sem maldade, mas por puro preconceito, por não saber mesmo. Ela fez assim: mas Lara, vocês vão adotar, vocês não sabem nem o sangue dessa pessoa. Eu falei: mulher, ainda bem, né? Porque se depender do sangue da família da gente, o negócio aqui tá uma bagaceira, né? Arrasou,
amor na resposta. Aí Maravilhosa. ela ficou assim super sem graça, porque eu gosto de devolver o constrangimento com o outro. Exato. Então a pessoa vai falar assim, mulher, a gente tá tenso, né? Porque aqui tem bêbado, né? Tem dependente químico. Aí ela falou assim... Ela ficou tipo assim, não precisava disso. Eu falei, quase que eu disse, não precisava do seu comentário, querendo, né? Porque como a maternidade é regada de muitos pitacos, a maternidade adotiva não está isenta disso. Não, e eu acho que deve ser… Inclusive, os pitacos devem ser muito mais apimentados, assim. Muito não, mais… e disfarçado. E disfarçados. De como fosse assim, de um cuidado. Isso. Todos são, né? Não é toda só. Então, assim, nossa, como é que eu posso dizer assim? Você não sabe da onde vem. Eu falei… Menina, e se fizer coisa errada? Eu falei, certo. Eu dei muito trabalho. Minha mãe vai mandar de volta pra onde? Pro útero? Exatamente. Não tem, entendeu? Filho é filho. Maravilhosa. Eu tava até pra conversar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas assim, essas frases… Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas eu vou usar. Essas frases capacitistas, essas frases preconceituosas… que são disfarçadas, a gente precisa combatê-las, assim, né? Porque tem muita gente que faz… Eu falo por mim. Quando eu era adolescente, eu não queria ser… Eu também nunca tive esse sonho. Não queria ser mãe de jeito nenhum. E aí, eu lembro que eu falava assim com meus pais. Eu falava assim… Não, se um dia eu quiser ter filhos, eu vou adotar. Porque eu não pretendo engravidar, assim. Não é um negócio que faz parte dos meus sonhos e tal. E aí, enfim, algumas pessoas da minha família… Você não tem noção, foram extremamente contras, assim. E nesse discurso de… Mas você não vai saber a origem. Você não vai saber de onde veio. Eu falei, gente, mas eu não sei nem de onde eu vim, assim. Nem porque, assim… Essa linhagem nossa veio da onde? No final das contas, a gente não sabe responder muita pergunta misteriosa, entendeu? Exato. E eu lembro que eu, na minha adolescência rebelde, bem respondona… Eu lembro que eu briguei com as pessoas da minha família. Briguei, a gente saiu brigado. Eu saí chorando por causa disso. E eu com, sei lá, 15 anos de idade. Mas combatendo um preconceito, combatendo uns comentários disfarçados… que não faziam, pra mim, já com 15 anos de idade, não fazia o menor sentido. Que, inclusive, hoje, eu tenho muito claro que, assim… Eu falo em outros episódios que no meu processo… Eu não gostei de ficar grávida, de gestar, eu não me identifiquei, foi caótico, foi assim… Inclusive, eu lido com a culpa dos sentimentos que eu provavelmente entreguei pra Liz nesse processo, sabe? Eu lido com essa culpa, eu tento compensar de alguma forma. Mas eu não pretendo ter outro filho. Mas, assim, eu e meu marido, a gente já conversou sobre isso. Que caso a gente tenha outro filho… vai ser por um processo de adoção. Porque eu tô amando a maternidade, mas o processo de gestação definitivamente não foi um negócio que eu me apeguei. Sim. E assim, pra mim e pra todo mundo deveria ser assim. Maternidade é maternidade, né? E tem uma máxima que eu gosto e a gente repete muito, porque todo filho é um adotado. Como assim, Lara, todo filho é adotado? Porque todo filho biológico deve ser adotado. Porque o fato de você gerar não quer dizer que você adotou esse filho. Exato. Porque todo filho gerado no ventre, ele precisa ser adotado no coração. Porque qual é o grande dilema, às vezes, de mulheres com depressão pós-parto? Elas geraram aquele filho, mas às vezes elas ainda não geraram o vínculo com aquele filho. E tá tudo bem. E tá tudo bem, E tá tudo bem aquele vínculo não ter chegado ainda. O meu vínculo com a Liz, ele chegou com o tempo. Porque vínculo demanda tempo. Então a gente romantiza de dizer, eu amo meu filho. Tipo assim, eu vou amar, paixão à primeira vista. Na adoção isso não existe. O vínculo, ele vai chegar com o tempo. É um amor maduro, consciente. Por isso que a informação, ela é muito importante. Arrasou. E assim, eu tenho muitas amigas, né, que geraram biologicamente. E eu vejo a culpa tomando porque não tem esse amor que é postado na internet, que tem que vir avassalador. Ele pode vir, mas também ele pode não vir. Vamos normalizar isso. Isso, vamos normalizar isso. Então, todo filho… Gente, eu vou te trazer em vários temas de episódio. Então, todo filho, ele é adotado. Então, não é… você, aquele filho… Todo filho tem que ser adotado. Arrasou. Mas vem cá, voltando agora na sua história. Então, assim, você e seu marido tiveram a decisão consciente de adoção, de escolher a maternidade por meio da adoção. Ou você tentou engravidar… Porque isso também acontece em algumas famílias, né? Assim, o que também é um preconceito, muitas das pessoas acham que a maternidade por adoção, ela só pode vir… Através de um luto, de uma tentativa de gerar. Isso, certo, através de não conseguir, portanto, vou… E não é sobre isso. Eu não acho que assim… É claro que em alguns casos isso existe, mas não é só sobre isso, não é só nesse caminho, né? Então, como que foi o seu? Porque você contou que assim, a adoção existe na sua família através de uma história muito positiva do seu marido. Sim. Né? E pra você, como é que foi isso? Então…
Meu esposo, ele é bem calmo, bem tranquilo, um cara muito planejador, ele é um mestre. Ele é o oposto de mim. É assim, água e óleo, água e vinho, pronto. Então, quando noivamos, compra livro noivado, vamos estudar, casamos, planejamento. Então, a gente decidiu que no 6º e no 7º ano de casado, nós iríamos ter filhos. E, primeiramente, iríamos ter filhos adotivos. Foi uma decisão nossa. A gente fez exames pré-nupciais, não havia nenhum problema de engravidar. Antes de ter filhos, inclusive adotivos, eu fiz toda uma bateria de exames. Não tinha nenhuma negativa de ter filhos biológicos. E nós decidimos, primeiro, entrar na fila. E a gente entrou, na época, foi pré-pandemia. A gente entregou os nossos papéis em março. A pandemia não foi em março? Uhum. Foi exatamente. Nós entregamos, na outra semana, fechou tudo. Caramba. Então, o nosso processo, ele rodou em época de pandemia. Então, ele foi muito lento por conta disso, né? Uhum. Então, a gente tinha decidido que no 6º mês... 6º mês, eu tô falando mês, né? 6º ano de casamento, nós iríamos entrar nesse processo. E depois, posteriormente, nós teríamos filhos biológicos. Então, na nossa meta daqui a 3 anos, filhos biológicos. Ai, que legal, que legal. E aí, agora vamos entrar no mundo da adoção, assim, que a gente estava até conversando antes do episódio aqui. É um mundo que, assim, ele é tão desconhecido, o processo, né? O processo de adoção, ele é tão desconhecido. Fala um pouquinho pra gente, assim, vamos ir contando o seu processo de adoção, como é que foi o seu, né? E ao mesmo tempo explicar um pouco o processo para quem tá nos ouvindo, sabe? Certo. Por exemplo, hoje, Fernanda e Rodrigo hoje decidiram que vão adotar uma criança. O que eu faço? O que a Lara fez lá atrás? Certo. Decidiu que vai adotar. Então, vamos lá, passo a passo. Vai se informar, Instagram, tal, procurar grupo de apoio, mas vamos dizer assim, na prática, você vai procurar o fórum ou a comarca da sua cidade. E cada um é independente, porque são estaduais, né? Então, cada um vai ter um processo. Mas a maioria tem suas similaridades. Ele vai reunir ali uma papelada, que não é difícil. O processo é muito burocrático. Ele precisa ser burocrático. Porque nesse processo você vai amadurecendo, você vai ver. Então, ali, eu demorei 15 dias para juntar toda a papelada. Assim, há um drama do povo. Não. Ali você vai no... Eu lembro que a gente foi aqui... E o estigma, né, com o psiquiátrico, né? Tem que pegar laudo psiquiátrico, sei o quê. Eu vou brincando. Lara, tu não vai não, passar não, que tem um juiz a menos, o povo brincando. Eu disse, gente, para com isso, viu? Isso aí é errado, viu? E eu lembro que 15 dias a gente reuniu toda a papelada. E muito tranquilo. Aí você entrega essa papelada, eles vão marcar uma conversa com você, uma entrevista, para entender suas motivações, tudo direitinho. Você vai fazer um curso, né, que é oferecido localmente, né? E o que demorou na minha época foi isso, porque pandemia. Como é que eles não fazem entrevista? Como é que vai acontecer? Aí seu curso foi online ou você teve que esperar? Foi online. E assim, só que a pandemia, assim, vai durar uma semana, vai durar um mês. Nunca se sabia quanto tempo ia durar. Então, vamos esperar mais um mês para você fazer presencial. Então, demorou minha habilitação, que tem um prazo, né? Perante a lei, que é 120 dias. A minha demorou 1 ano para ser habilitada. Então, assim, você faz um curso e depois do curso você aguarda sair uma habilitação? Isso, é que nem uma habilitação para dirigir, o nome é esse mesmo, habilitação. Eu entreguei papel, eu fiz uma triagem, né? Eles vão analisar meu perfil, eu vou traçar um perfil, eu quero uma criança assim, e é engraçado, engraçado não. É confrontador, você traça um perfil, é um espelho. Eu quero uma criança assim, assim, assado. E aí, entra nos dados que você falou. Então, é nessa hora que eu falo, por exemplo, eu quero um bebê de 2 anos, assim, assim, assado. Isso. E aí, você escolhe idade, sexo… Você escolhe idade, sexo, você escolhe… Estado, cidade? Estado, você escolhe localização, você escolhe doenças, se você aceita com doenças ou não. Quais tipos de doença… Você escolhe muitas coisas. Entendi. É bem extenso. É bem extenso. E assim, você lida com aquilo. Isso é muito Mas se difícil. fosse biológico, eu poderia escolher? Isso. Mas será que se viesse, eu ia conseguir aguentar? E você entra num dilema, num drama muito grande. Mas assim, eu penso em 2 extremos. Você não pode entrar no extremo de… e se fosse biológico, eu não diria não para nada e botar sim para tudo. E você não pode entrar no extremo de dizer não para tudo, eu não vou aguentar. Acho que você tem que procurar um equilíbrio. De você ser sincero e maduro, de dizer assim, o que é que dá certo para que não aconteça frustração, Isso. devolução. Eu quero depois falar de devolução. É. Eu não sabia que tinha… Você tem que ter uma maturidade. Então,
Nós, assim, eu nunca tinha pensado em ter só um filho. Eu falei, tem que ser logo 2. Ah, verdade. Foi. Na sua entrevista lá, você marcou 2. Eu marquei 2 até o limite de idade, porque tem que ter uma diferença de idade de 16 anos do adotante mais novo, que no caso sou eu, né? Meu esposo é mais velho, e a criança ou adolescente. Então, na época, até 10 anos. 10 anos. 10 anos não, 9 anos. Porque na época, quando eu entrei, ai, falhou a memória, mas era 9 anos. Era 9 anos o quê? A diferença entre 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 eu e a você criança. e a criança. É, porque tem que ter 16 anos de diferença. Não, mas eu não entendi. É confuso, né, gente? Na época era 9 anos e hoje é 16 anos? Não. Eu tinha que colocar a idade da criança. Ah, tá entendeu? bom. Entendi. Então, entre o adotante mais novo, que sou eu, e a criança tem que ter 16 anos de diferença. Entendi. Entendeu? Aí você precisava que a criança tivesse até no máximo 9 anos. 9 anos, porque não era permitido, porque eu tinha 26 anos. Era mais, eu Entendi. tinha 26 anos. É isso, né? Gabi, cadê a estudante aqui? Tá vestibulando pra ajudar. É por aí. É por aí, vocês entenderam, né, gente? Então, a gente faz toda essa análise. Então, feito o perfil, entregada a documentação, feito o curso, pronto. Aí eles vão analisar e diz, pronto, você está habilitado, você está inserido num cadastro nacional de adoção. Tá, do dia que você foi levantar a documentação até sua habilitação sair, foi quanto tempo? Eu entreguei em março, só saiu em dezembro, no último dia antes do recesso judiciário, por conta da pandemia. Sim. Mas geralmente É mais rápido. Sai no mesmo ano. Sai em questões de… Geralmente, hoje em dia, aqui na Paraíba, deve levar no máximo 2 meses. No máximo, assim. E no dia que você recebeu essa habilitação, como é que você se sentiu? Tanto. Eu chorei muito. Qual que é o sentimento da mulher, assim, do… É o positivo. Isso que eu ia Exatamente. perguntar. A gente chama de o positivo. Porque você começou uma gestação que pode durar 2 meses. Eu até pode durar 1000 anos. É. Uma gestação imprevisível. Você não sabe se você arruma um quarto para menino, para menina. Se você compra colchão, você não sabe o que faz. Até porque você compra bem, você compra cama, você compra, né? Isso. E um detalhe, porque eu coloquei para outros estados. Eu tenho uma amiga muito próxima, minha irmã, queria muito que ela estivesse aqui. Ela é psicóloga da Vara da Infância e da Juventude daqui da Paraíba, né? E ela teve que, quando chegou o meu processo de habilitação, ela teve que colocar que ela não poderia acompanhar esse caso, pela questão do vínculo, né? Mas como é importante você conhecer e ter informação, porque através dela, me trazendo, falando sobre como é importante, conhecimento, eu comecei a ouvir o outro lado, o lado das crianças. Porque a gente pensa muito na adoção lá dos pais. Isso. Então, a gente tem que entender que é uma criança. Para uma criança chegar até você, ela viveu uma história muito triste. Isso. Então, quando uma criança, ela chega para você, ela vê uma história de muita luta e de dor. Então, todo mundo acha que a adoção é Chiquititas. O que é Chiquititas? É a criança super feliz, até brinco. É aquela criança super feliz, que ela tá super feliz e querendo ser adotada, super prontinha. E ela tem que estar super agradecida. Ela não tá agradecida, ela viveu vários lutos. E a gente quer que ela seja super grata. E às vezes a gente vê um comportamento desafiador da criança que é só uma capa. O comportamento é só uma capa de um livro. De qualquer ser humano, inclusive. Exato. Né? E tem algo por trás. Então, aquela criança ela foi retirada primeiramente da família biológica dela. Ela foi retirada dos cheiros delas. Ela foi retirada da vizinhança dela. Da vizinhança. Da escola e foi colocada num abrigo. E nesse abrigo que ela foi colocada, depois ela foi tirada da tia que cuidava e foi colocada numa casa de… Teve vínculo, teve aproximação, tal, de estranhos. Mas é tudo novo. É tudo novo. Ela chegou num lugar muito estranho. E a gente quer que a criança seja super grata, a gente quer que a criança… Só que aquela criança, ela para chegar até você, ela sofreu. Então, a adoção, ela tem um tripé que eu gosto muito de enfatizar. Ela não é sobre pais terem filhos. Ela é sobre crianças encontrarem famílias. E ela tem um tripé que é crianças, a criança, a família adotiva e a história biológica dessa criança. Não pode ser ignorado o passado. Eu não posso achar que meus filhos, eles começaram a vida deles a partir de mim. Eu acho esse tripé maravilhoso, assim, que você traz. Eu conversei com… Eu tenho uma colega que ela também é mãe por adoção. E aí ela comenta que… É muito difícil, foi difícil para ela no início se adaptar a lidar com essa história que estava por trás. Porque, assim, é uma história que pertence à vida do seu filho, mas que você eventualmente não acessa. Ou que você
demora a acessar. Porque sua vontade, assim, pelo menos seria a minha, é de curar aquilo. E não pertence a você. E aquilo não te pertence. E aquilo nunca vai te pertencer. Exatamente. Sabe? Então, assim, você também precisa se encontrar o seu espaço naquilo ali, né? Construir, na verdade, o seu espaço naquilo ali. E eu imagino o tamanho do desafio que deve ser isso, né? Mas, assim, nós vamos chegar lá nesse assunto, mas só para os ouvintes e até para mim. Passos, né? Nós vamos chegar lá porque essa parte é muito importante, assim. E ela é muito necessária da gente falar. Mas só pra gente entender, assim, depois da habilitação, você tá com a habilitação em mãos. O que acontece? Espera. Aí você espera, mas assim, alguém vai te ligar? É isso? Isso. Aí você espera uma ligação. Menina, o telefone tocava, você devia ficar desesperada. Isso. Eu ficaria. Mas meu telefone não tocou. Meu telefone foi um pouco diferente. Tá. Porque o que acontece? Estávamos em processos de pandemia. Então, se tinha medo de todo mundo pegar Covid, imagine crianças dentro de um abrigo, onde não tinha a saúde, a questão... Tudo é muito mais precário, muito mais difícil, né? Então, tudo era com mais prudência, pecar pelo excesso, né? Então, o que aconteceu? O meu telefone não tocou. Existe algo, uma ferramenta chamada busca ativa. O que é uma busca ativa? Existe o telefone, existe o sistema, que é um cadastro nacional, mas esse sistema, ele tem falhas. Por quê? Lembra que eu falei que existe uma diferença que tem que ter do adotante, que no caso sou eu, e a criança de 16 anos. Porque não faz sentido eu ter 20 anos e adotar um adolescente de 15. Sim. Não faz nenhum sentido. Então, existe que tem que ter essa diferença, entende-se que é saudável para a convivência do adolescente e da família. Então, a minha diferença do meu filho mais velho é de 15 anos e eu acho que... Eu sou Júlia, ele é novembro, 15 anos e 9 meses. Por poucos meses, eu não poderia ser a mãe dele. Por poucos meses, ele jamais seria apresentado a você. Isso, o sistema nunca cruzaria. Então, ele acaba sendo mais um número nesses muitos números de crianças que não são adotadas. Então, ele é um número. A partir do momento que esse número vira um nome, chamado Luiz Guilherme, e uma foto, esse número gera empatia. Então, é isso que a busca ativa faz. Ela mostra essa criança. Ela mostra como? É um site? Então, na minha época não tinha, mas hoje tem um site. Os pais que são habilitados, certo? Certo. Os pais não, os pretendentes que são habilitados, eles têm um aplicativo, que é o Adote. Então, eles entram e veem as crianças. Através de fotos? Através de fotos, de vídeos. Inclusive, eu sou madrinha do sistema de adoção. Então, eu sou fotógrafa, como eu sou comunicadora, eu fotografo e alimento também esse sistema. Esse sistema. Exatamente. Eu tiro foto de algumas crianças aqui da Paraíba e alimento esse sistema. Nesse aplicativo Adote, né? Nesse Isso. aplicativo, tem a história da Tem criança? um breve relato. Tem um breve relato. Porque essa pessoa não tem direito sobre a história da criança. Sim, é verdade. Porque essa criança pode adotar ou não. Acaba adotar ou não. expondo, né? Exatamente. É delicado. Exatamente. Mas aí a escolha, nesse momento, ela é uma escolha, sendo bem Mas, assim, clara na minha pergunta, é uma escolha física? Assim, você olha a foto e gosta da foto? Então, as crianças que vão para ali, é importante dizer, são crianças que já foram feitas tentativas, são crianças que não têm perfil para elas, são crianças que estão há muito tempo esperando, são crianças que já foram feitas várias tentativas e de nenhuma forma elas estão. Então, assim, meus filhos eles foram para a busca ativa porque não se tinha pretendentes em nenhum momento no Brasil para eles. Então, na época, não tinha um Adote, tá certo? Não tinha um aplicativo. Então, cada estado escolhe como faz sua busca ativa. Então, o Pernambuco, ele tem um Instagram chamado SejaPE, que ele posta. Há quem gosta, há quem não goste. Tem pontos positivos, pontos negativos, essa exposição? Tem. Mas meu filho não é mais um número. Ele é um rosto, ele é um nome. E as pessoas se comovem, as pessoas veem e as pessoas se vinculam. Se vinculam. De alguma forma. Então, eu os vi. Aí você os viu no Instagram? No Instagram. Ai, aí que sensacional. Eu vi a foto dele, tinha lá. E o que você sentiu para decidir? Falei, Vitor tem 2 meninos. Eu falei, Vitor tem 2 meninos. 2 meninos, é na idade que a gente pode, não sei o que, tal. Mas será que a idade eu tô vendo que é diferente, tal. Eu cadastro, tá todo mundo lá se interessando nele. Será que é nosso? Mas no meio daquele tanto de foto, de vídeo, de não sei o quê. Não, só eram 2 fotinhos. Então, mas assim, no meio daquele tanto de gente ali, seu coração bateu mais forte por eles? Não tem muitos. Lá no Instagram são poucos. Eles botam uma semana, não tem muitas. Entendi. Mas você poucos. bateu o olho neles… Só que muita gente bota. Aí eu mantei o cadastro. Aí eles mandaram um retorno dizendo assim, a número foi muito grande,
eles já estão em processo de aproximação, porque eles dão prioridade a quem está próximo. Então, eu era da Paraíba, então provavelmente Entendi. pessoas do Pernambuco já tinham, né? Então, eu já tinha esquecido aquilo, isso lá em agosto. Então, quando foi um mês depois, aí, um mês não, uns 2 meses depois, aí a gente teve aniversário de casamento, curtiu, viajamos. Aí o telefone toca. E como é telefone do tribunal, aparece o nome no celular, né? Porque se fosse um telefone de fora hoje em dia, né, a gente até ignora, A gente né? ignora. Exatamente. A gente ignora. Eu até falei pra golpe. minha amiga, que é tribunal, eu falei, amiga, um dia que tocar o telefone, eu tenho medo de não atender. Não, eu atenderia todos. Eu atenderia telemarketing, cobrança. Mas ela todo falou, mundo. não, como é telefone do tribunal, aparece. Fica registrado, apareceu. Foi informação TJPE, importante. né? Aí eu atendi. Eu disse, Vitor, ele tava numa reunião de trabalho. Eu falei, para tudo, estão ligando. Eu falei, eu atendo. Menina, foi um nervosismo. Eu imagino. Aí eles mandaram. Olá, a gente viu o interesse de vocês, tal, para Lucas e Guilherme. A gente quer mandar um e-mail, tal. Aí mandaram e-mail. Quando eles mandaram esse e-mail, aí vai um breve relato. Quando eu decidi ser mãe, eu fui criada pelos meus avós e minha mãe. Eu dizia que o nome do meu primeiro filho seria Luiz. Então, eu tinha aberto mão desse desejo quando eu decidi ser mãe por adoção. Porque era o nome que viria. Sim. Eu posso até mudar, juridicamente, se eu quisesse. A gente tem esse direito. Mas eu não faria isso de jeito nenhum. Aí beleza. Guilherme e Lucas. Quando chega no e-mail o nome completo deles, aparece que o nome do mais velho é Luiz. Minha gente, eu caio no choro. Imagina. O nome do meu vô. Que seria o nome do meu primeiro filho. E é o e que nome é. do meu primeiro filho. É o nome nome. dele. É. Ele ama essa história. Eu ia me achar Aí foi um também, não vou sinal, mentir. assim, claro que Guilherme era meu filho. Era isso, Exatamente. era isso. E aí a gente começou o processo de adoção. Então, a gente começou o processo de visitar. A gente disse sim, aí teve uma reunião com a equipe conheceu a gente, aí teve entrevista com a equipe, aí conhecemos a equipe da Casa de Acolhimento. Aí como eu conhecia já, trabalhar em projetos sociais, como funcionava um abrigo, eu falei assim, gente, eu não quero visitar, porque eles sabem. Sim, claro. Quando vai É. um tio diferente. Eles podem achar que é padrinho, mas eles sabem. Mas assim, só pra gente contextualizar pras pessoas. No caso de você ir visitá-los, aí não é informado de que você tem interesse. Não, para não gerar expectativa, porque eu posso visitar, e eu estou no processo de aproximação, e começa um processo de aproximação. E nesse processo de aproximação, pode aproximar e não dar certo. Pode aproximar. Mas é claro que a criança sabe que se tem um adulto Então, que apareceu ali e tá se O aproximando. que é que eu fiz? Ah, A gente já tinha decidido, a partir do momento que a gente dizer sim para a criança, acabou-se. Sim é sim. Pronto. Eu concordo. Não tem para onde correr. é. A não ser que foi um negócio assim, mas não existe a não ser. Não existe não a não tem. ser. E aí eu falei, equipe, eu queria sugerir algo, só que a gente tem medo, né? E tem o pessoal da justiça, eu vou ficar mandando como tem que fazer. Aí eu falei, olha, eu sou fotógrafa e eu sei, eu como já trabalhava, eu falei, olha, eu sei que as crianças dentro dos abrigos não têm registros fotográficos, é importante essa questão da identidade. Eu queria sugerir, eu quero presentear todas as crianças do abrigo. Quando a gente fala abrigo, o povo pensa que tem assim, chiquitita, 50 crianças. Não tem, tá? É uma regra. Os abrigos, né? As casas de acolhimento, a ideia é casa só tem até 22 crianças, certo? E na prática é isso mesmo, assim, no Brasil Na prática todo? 22 crianças, certo? Depois eu posso falar um pouquinho como funcionam os acolhimentos das crianças. Tá. E se você quiser, você pode acolher crianças. Você pode ser uma família acolhedora também. Então, os abrigos têm no máximo esse número. Então, sabendo disso, o que é que eu fiz? Eu falei, eu posso fotografar todas as crianças e eu entrego um registro impressos para essas crianças. Então, eu vou como uma madrinha. Então, ele não vai desconfiar. E eu comprometo que eu não vou tratar diferente, pode ter certeza. Porque eu trabalho com crianças, eu sei como é criança. Você dá muita atenção, ela foge. Você dá uma ignorada assim, aí ela vem. E assim foi. Cheguei, levei estúdio, montei luz, a gente fez foto delas. Aí depois, e assim, dei nem cabimento para eles. Os dois têm temperamentos totalmente diferentes, muito parecidos comigo e com o Vitor. Há quem diga que é assim, gente, eles são filhos de vocês, não tem quantos. Eles são, mas assim, é idêntico. Lucas, ele é extremamente prefeito. É aquele famoso, como a gente diz aqui na Paraíba, o amostrado, né? Guilherme é caladão, sério, desconfiado, ele é pra um lado, ele é pro outro. É bem bom, mas é característica padrão de irmão mais velho e irmão mais novo, né? Mas Lucas, vai ser aqui, Lucas, ele teria um podcast que não me fala Lucas, esse é Lucas.
Esse é Lucas. Aí, Lucas, assim, tem criança que você ficava forçando pra tirar foto. Lucas, eu não precisava forçar, tinha muita foto. E é curioso, né? Equipamento, criança e tal. Eu tirei as fotos. Tem uma hora que eles deixam as crianças irem pra rua com os cuidadores, né? Todos foram, menos eles. Só falei, vamos pra rua. Eu ficava expulsando eles. Vamos lá pra rua. Eles ficaram. E as tias do abrigo olharam assim. Como é que vocês fizeram pra eles dois ficarem do lado de vocês? E tem até uma foto. Essa foto deles, que é eles vendo passarinhos, que é algo que o Vitor tinha muita conversa com o pai dele. Então foi um momento muito especial. No primeiro dia eles ficaram. Eu ia assim, te interrompendo. Nesse momento das fotos, Sim. foi o seu primeiro contato presencial com eles. Exatamente. Como é que foi pra você, mãe deles? Assim, Menina, como é que foi fingindo isso? Fingindo, não podia olhar pra ele. Como é teu nome? Tipo, chegou o Lucas primeiro. E aí, eu dizia assim, a gente tá tirando foto com os irmãos. Você tem irmãos? Eu tenho. Mas não quero pegar não, muito agoniado, porque é novidade. Então, tudo é novidade. Então, eles são muito eufóricos, assim, né? Aí ele fez, eu tenho irmão, vai chamar teu irmão? Aí ele, menino, tu nem ia chamar teu irmão? Ele não quer vir não. Muito agoniado, né? E ele, tipo assim, com muito ansioso, assim, era tudo novidade. E eu lembro que aí chamou o irmão, o Guilherme não queria tirar foto, tava assim, desconfiado. Aí, segundo encontro, fui lá outra vez. Fui fazer o quê? Entregar as fotos. Fiz uma exposição, levei retroprojetor, gente, parece que me entreguei agora. Levei um data show. Apaga a produção. Levei um data show, eles ficaram assim. Fiz uma exposição de foto deles, entreguei um álbum para cada um com suas fotos. Aí, não revelamos nada, não. Eu estava fazendo o quê? Me tornando conhecida na casa para as crianças, né? Então, eu era a tia. Aí, na terceira vez que eu fui, aí as tias falaram, olha, aqueles tios queriam levar vocês para passear. Aí, eles já se ligaram. Aí, sim. Aí nessa se ligaram. hora... Aí, eles se ligaram. Aí, Lucas disse assim, eu acho que a tia quer ficar com a gente. A tia quer ficar com a gente. Aí Lucas, ele já ficava, vamos Guilherme, bora Guilherme. Então a gente fez o primeiro passeio. E como a gente morava aqui em João Pessoa, a gente até falou, a gente pode ficar vindo todo dia. A gente ficar indo e vindo, passar uma semana aqui. A gente ficou uma semana lá e começou esse processo de aproximação. De forma muito sincera, né? A gente chegou para eles, como eram mais velhos. A gente falou, a gente tem interesse em ser família. A gente quer ser pais de vocês. Vocês querem? E porque... eles já são grandes, eles têm esse poder de escolha. Claro que eles não entendem, no sentido que eles precisam disso. Uhum. E Guilherme, ele viveu um pouco desse luto. Por quê? O fato de ter uma história atrás que foi difícil, não teve só momentos difíceis. Teve amor, tem vínculo. Sim, sim. Eu acho que eu olho com muito amor. Não, e até o sentimento negativo, ruim, a mágoa, a frustração, a decepção, é vínculo. Exato. É vínculo, né? Você precisava é o que a gente falou no início, você precisava se encaixar naquilo ali, Isso. né? Entrar na história deles sem apagar todo o resto, sem querer invadir o resto, sem querer acessar, de repente, o resto. E assim, o nosso processo foi muito rápido. E hoje, com esse olhar, eu vejo que... E ansiosa, então a equipe dizia, tudo bem pra vocês? Então, com um mês a gente já estava com a guarda provisória deles, com eles em casa conosco. O que normalmente demora 6 meses, com um mês eles já estavam conosco. Então esse processo de aproximação em que os pais vão visitar a criança, saem para um passeio, Dura etc. 6 meses. Duram 6 meses. Nossa, durou um mês. Um mês. Porque a gente não soube dizer não. Aham. Então, o que é que acontece? Os momentos de luto dos meninos, que eram para ser vividos diluídos em 6 meses, no ambiente de segurança deles, que eram para ser vividos no abrigo, aconteceu em outro estado, numa casa que eles não sentiam que era a casa deles. Uhum. Então, foi difícil. Eu imagino. Não foi fácil. E aí, só um parênteses. Aí, uma vez passado esse período de aproximação, vai para a guarda provisória. Isso. Nessa guarda provisória, as crianças vão para casa dos pais. Isso. E aí passa por como se fosse um novo processo de adaptação, que pode dar certo ou não? Nesse momento, ainda, nós somos chamados de pretendentes, né? Ainda somos pretendentes, juridicamente falando. Tá. E as pessoas ainda podem dizer não. Mas a pessoa pode dizer não
necessariamente com alguma justificativa, ou eu simplesmente posso Ela dizer pode dizer não? não e acabou. É mesmo? Infelizmente, sim. Só os pais ou os pais e as crianças, considerando as crianças mais velhas? A criança também pode dizer não? Sim, A criança pode. também pode. Pode, mas assim, a criança, ela não sabe que ela precisa desse afeto. Claro. Então, é clichê. A criança, ela vai dizer, eu queria estar no abrigo, você não é minha mãe. Eu já dizia pra minha mãe, eu não pedi pra nascer. Só que você vai colocar a culpa nisso na adoção. Na adoção, mas não... Tipo assim, quando eu ele diz concordo. assim, eu não pedi, você não é minha mãe. Aí, assim, eu sou uma pessoa do humor, né? E eu tava... Quando teve a primeira, digamos assim, momento de crise, eu tava assim, eu já sabia que ia acontecer. Meu esposo ficou mais emotivo. Aí quando teve a terceira, eu já tava, não aguento, é meu esposo. Já me acostumei. É sobre, E isso a rede de apoio. Ele estava assim, testando os nossos limites. Eu lembro que na primeira vez ele falou assim, você não é minha mãe. Eu falei, é o que tem pra hoje. eu saí com essa. Ele falou, eu não amo você. Aí eu olhei assim. Eu falei assim, então, você não me ama, tá tudo bem. Mas eu não amo você porque você me ama. Eu amo você porque eu decidi amar você. Quando você me amar, vai ser muito bom. Mas tá tudo bem se você não me amar. Então ele tava me testando. Tem uma história muito legal, que a gente conta muito nos grupos de adoção, que é o seguinte. Eram duas crianças, uma novinha, uma menininha e um menino mais velho. A menininha, toda quietinha, toda menininha. E o menino fazia o quê? Ele defecava, baixava a fralda, pegava a fralda e melava a casa todinha de cocô. Essa história não é sobre os meus filhos, tá? Só pra avisar. E toda vez essa criança era devolvida. E a menina toda fofinha. Oh. E essa criança quebrava tudo, fazia você imaginar muitas coisas. Até que tem uma vez que fez isso com uma determinada família. Essa família não devolvia, mantia a vara. E aí, não sei o quê. Não, ela fez, mas tá tudo bem. Não tem problema não, tá tudo bem. Quando saiu a sentença, a criança que aprontava, ela parou. Porque ela viu que não ia ser abandonada. Sim. E a que tava toda assim, se segurando, com medo, começou a aprontar. Falou, rapaz, agora eu posso ser eu. Aconteceu. Então é mais ou menos isso. Lembro que no dia que nós fomos pegar Lucas estava tão nervoso, no dia oficial, que apareceu um furúnculo nele. De tão nervoso que ele tava. Eu imagino. E ele não disse. Aí teve uma hora às vezes ele nem sabe o que ele tá sentindo. Não, ele sabia que tava... emocionalmente falando, emocionalmente entendeu? falando. Aí foi uma coisa da camisa, eu falei, o que é isso, Lucas? Aí ele fez, nada não, puxou. E ele fala assim, não, ele falou meio assim, né? Aí é engraçado. Aí ele fala que ele é meu meme ambulante. Ele, nada não. Aí eu fiz, Lucas, não, a gente vai no hospital. Meu primeiro dia de maternidade foi na UPA. Porque não tinha regularizado nada de plano de saúde, foi um caos. Tem até essa foto. Eu, meu Deus, maternidade e assim. O segundo dia foi no dentista. A primeira semana foi tudo de médico, você imaginar. Aí, ele nada não. Porque ele tava tão nervoso de achar que aquele era um defeito dele, que ele ia ser abandonado. Porque esse sentimento, tipo assim... Que se eu falhar, se eu errar, eu vou ser ou abandonado. então eu vou fazer qualquer coisa mesmo, eu vou aprontar. Vou Porque me eu não vou ser abandonar amado, mesmo. eu vou me abandonar mesmo. Então... Tem um ditado que ele é válido em qualquer situação, mas nessa me veio à cabeça aqui agora, que é: todo excesso esconde uma falta. Exato. Todo excesso. Às vezes, a gente é um escudo, porque tem muita coisa por trás ali que não tem nada a ver com aquele escudo, né? Ou com aquela resposta, com aquele mau comportamento. Sabe? Todo excesso esconde uma falta. Essa frase, ela é incrível, assim, válida em qualquer situação. Mas aí, vocês... Aí oficializaram. Sim. Eles vieram. Sim, no dia de oficializar de fato. Como que você se sentiu, né? Então, aí eles vieram pra gente. Então, geralmente tem uma audiência. Mas não teve essa audiência. As meninas vieram, fizeram 2 visitas conosco. Primeira visita, sabe assim... Eu já tenho muitas amigas, mães. Sabe quando você visita a mãe, você sabe que a mãe não tá ainda se entendendo, tá assim... Cheia de leite, fralda, não sei o quê. Era tipo eu. Coque no cabelo, ou então descabelada. Elas visitaram, eu tava assim. Não, vou pegar não sei o quê. Eu tava assim. Lucas, senta, não sei o quê. Eu tava assim. Elas falam, Lara, você de uma visita pra outra. É outra coisa. Eu lembro que eram essas 2 visitas. E eles tinham anseio por essa audiência. Porque os amiguinhos tiveram essa audiência, né? E não teve. Porque na época de pandemia, não teve essa audiência. E já foi, o juiz já decretou, e a gente só pegou as certidões de nascimento.
E a gente fez um vídeo entregando essa certidão de nascimento para eles, né? Com a mudança dos nomes, né? Só que na época eles eles chegaram pra gente ainda sem saber ler e escrever totalmente, né? Lucas chegou realmente sem saber ler e escrever, Guilherme ainda lia um pouco. E eles leem, né? O que é que tá escrito aí? Aí os nossos sobrenomes, né? Aí Lucas Gabriel Oliveira Tavares. Aí ele, sem entender, assim, o que era uma certidão de nascimento e tal. Aí foi o nosso momento ali de celebração nesse dia, que foi lá em março. Quando foi em março, ele chegaram em novembro. Quando foi em março, já saiu a certidão. Então, foi um processo, juridicamente, deles chegarem para a gente conhecer até a certidão muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Pernambuco é meio conhecido por ser meio ligeirinho nisso, né? Mas também por ser uma adoção tardia. Sim. Então, a adoção, há crianças no sistema. Há crianças precisando de família. Só que há famílias dispostas a serem pais dessas crianças. A gente tem a idealização de uma criança perfeita. Sim. Eu falo que a adoção ela é para todos. Mas o ato de adotar, não. Como assim, Lara? A adoção é para todos e o ato de adotar, não. A criança ela é responsabilidade da sociedade. O que é que diz? Há um ditado que fala, né? A criança da tribo. É preciso uma aldeia para criar uma criança. Para criar uma criança. Então, a criança precisa ser protegida pela sociedade. Então, aquelas crianças que estão ali, acolhidas, elas precisam ser protegidas por mim, por você. Então, todo mundo tem que saber sobre adoção. Sim. Então, não é para estar abrigo passando necessidade. Exato. Não é para estar abrigo tendo dificuldade de crianças que não têm, às vezes, insumos. Eu falo que a sociedade falhou ali, né? De alguma forma. Exatamente. A sociedade falhou de alguma forma. Você, perfeito. Falhamos. E aquela criança foi parar ali. Então, nós podemos desenvolver de várias formas, sendo padrinhos, afetivos, de você estar lá, você ter uma referência. Porque, exemplo, eu lembro a primeira vez que meu filho entendeu que era universidade. Porque eu morava ali próximo da UFB, ele passava, eu falei, olha filho, mamãe, estou aqui. Aí ele disse, entender, aqui depois que a gente sai da escola, a gente estuda aqui. Eu lembro, mãe, isso aqui é a universidade que tem isso? Eu falei, eu vi assim no carro, fez... Caraca, ele entendeu que existe algo. O que é ensino médio, ele começou a entender. Porque o contato, o vínculo, começa a entender que existem outras coisas. Porque ali no abrigo, eles fazem o que podem. O que podem. Tem muito amor, tem muito afeto. Mas tem limitações. Claro. Então, existe o apadrinhamento afetivo. E assim, João Pessoa tem projetos para apadrinhamento afetivo. Você pode ser um padrinho afetivo. Tem apadrinhamento financeiro. Às vezes, um adolescente que está no processo, que às vezes você vê que ele não vai ser adotado, mas um processo de... Eu esqueci o termo, mas é um processo como se fosse de autonomia. Ele, de uma profissão, exemplo. Uma capacitação. Exatamente, você paga um curso. Um técnico. Exatamente. Existe, coloca-se um apadrinhamento financeiro para fazer terapia, para consulta psicológica, ou você prestar esse serviço de consulta psicológica. Existe apadrinhamento por demanda. Então, exemplo, eu fotografo as crianças que vão para o adote. Eu faço fotos para as crianças para poder dar registro fotográfico. Então, eu me envolvo dessa forma. Ou você também pode ser uma família acolhedora. Às vezes, você tem condições de receber uma criança. Em vez de ela ir para um abrigo que tá lá com a equipe, mas você pode ser uma família que recebe essa criança. E mostra-se que as crianças que passam pelo acolhimento... Dentro de uma família acolhedora, elas têm... elas sofrem menos esse processo de acolhimento. Mas aí a criança, nesse caso de acolhimento, ela passa o dia na casa da família? Não, ela mora. Ela mora. Mas ela mora e não é uma criança efetivamente adotada? Não. Exemplo. Eles têm muita cultura nos Estados Unidos, tá? A criança, ela sofreu alguma violação. E não sabe se ela vai para adoção ou não, tal. Em vez de ela ir para um abrigo, eu me cadastrei, fiz um curso. Digamos que eu e Vitor não temos filhos, vamos dar um exemplo. E ela fica na minha casa enquanto isso. Eu cuido dela. Entendi. Eu sou uma família que acolhe. Eu sou e você pode, acolhedora. Eventualmente, decidir por adotá-la. Mas Não. Não pode? Não, você está com família acolhedora. Se você quiser, você não pode adotar essa criança, não. Você não está habilitada, você não está nessa fila. Se você não pode adotar essa criança, não. Porque você não escolhe, não é buscativa. Lembra? Essa criança não está para adoção. Você é uma família acolhedora. Você é como se fosse um abrigo, entendeu? Nossa, eu não tinha ideia que isso existia. Existe um incentivo
municipal e estadual. É um programa, Família Acolhedora. Aqui. E aí, por exemplo, para quem está nos ouvindo, quem tem interesse de buscar mais informações sobre isso, vai aonde? Você sabe dizer isso? Então, eu não sei se tem um site específico, mas se você botar assim, Família Acolhedora. Família Acolhedora na João internet. Pessoa ou Paraíba, porque tem tanto João Pessoa como Paraíba. É um programa de incentivo. Entendi. Ai, que legal. Muito bom saber disso. Também, além da sua história, trazendo informações agregadoras. E Lara, uma vez que os meninos vieram para sua casa, como é que foi esse processo de conexão, né? Que a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes. Porque, por exemplo, na minha gestação, eu falo assim, eu no meu processo de gestar, eu não me conectei, eu não consegui me conectar, Liz, assim, não foi? Porque muitas mães, às vezes, conseguem no próprio processo de gestação ali. Não foi meu caso. A minha conexão, o meu vínculo, ele foi criado com a Liz depois do parto e com o tempo. A gente foi se conhecendo, a gente foi... É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas meu ponto aqui é que, assim, tomou tempo para essa conexão e esse vínculo acontecerem entre eu e a Liz, e, obviamente, entre o pai dela também e ela. Num processo de adoção, e ainda mais com crianças mais velhas, eu imagino que isso deve ser um desafio tremendo. E, assim, eu acho que, assim, deve ser um momento, eu acho que você deve ficar falando na sua... pelo menos eu ficaria falando na minha cabeça assim, eu sou adulta daqui, sabe? Eu que tenho que fazer esse negócio aqui acontecer. E deve ser um desafio gigante. Eu acho que a criança mais velha talvez seja mais fácil. É mesmo? Por quê? Pensa só, uma criança mais nova, quando ela chora, ela diz, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero... Você não é minha mãe. Ela joga logo na sua cara. A mais velha, inconscientemente, ela sabe. Ela quer, no ela fundo, deseja. Ela deseja. Que esse vínculo aconteça. Ela pode não dizer, ela pode, às vezes, não querer fazer a birra. Mas ela tem consciência que ela tem que fazer aquilo dar certo. Só um parênteses. Eu não sei, você teve licença maternidade? Para maternidade por adoção, existe licença maternidade do trabalho? Existe, sim. Tanto maternidade como paternidade. Ambos, tanto eu e meu esposo, nós tiramos previsto essa licença. Previsto por lei, sim. Legal. Então você teve esse tempo ali, né, de construção. E aí? Até o adolescente, eu não sei se até os 18 anos, mas até os 16 anos, é previsto por lei que tanto o pai como a mãe podem tirar a licença maternidade. Exatamente. E aí você teve um momento ali com eles para construir esse vínculo. Qual que foi, assim, para você o maior desafio? E em que momento ali, não sei se tem algum momento específico, né, que te marcou, que você fala assim, tô no caminho, tô conseguindo. Teve alguma coisa assim que te representou desse jeito? Eu não sei. Agora, eu sou bem difícil, assim, com memória. Mas o que é que aconteceu? Quando eles chegaram pra gente, foi em novembro. Aí não tinha escola. Então, foi muito intenso. E eles aprenderam a ser irmão conosco. Eu gosto de deixar isso muito claro. Gabi tá aqui, é minha sobrinha, como fosse uma filha para mim. Ela viu isso muito de perto. Eles aprenderam a ser irmão conosco. Por quê? Numa briga, eles estavam lá com os amiguinhos dele. Então, agora eles se viram assim, juntos. Um com o outro, Aí, uma recomendação que tem é colocar numa escola do município. Então, a gente colocou numa escola próximo, nossa, da casa. Essa escola, entrou em reforma. Eles ficaram 8 meses em casa. Caramba! 8 meses em casa, Fernanda, com a gente. E juntos, num apartamento de 65 metros quadrados. Caramba! Eu estava assim, eu disse, meu Deus. Então, desesperada. Era vínculo toda hora. A gente estava falando que... Para a maternidade por adoção, também, de uma forma diferente, obviamente, também existe um puerpério. Existe. Também existe na vida da mulher, né? Até com seus desafios específicos, mas existe. Então, você teve um puerpério extremamente intenso, porque todo mundo junto dentro de um apartamento é loucura. Era muito intenso, porque, como eu falei, eles estavam aprendendo a ser irmãos. Então, eu lembro a primeira vez quando a gente estava levamos ele, a gente ficou um mês sem ir para os nossos círculos sociais. A gente até recomenda. Tem gente que leva pra festa. Primeiro se entendam. Isso. Se conheçam. A gente protege o bebê. Né? A gente não sai no primeiro mês. Os 3 primeiros meses a gente evita. Vamos conhecer como é a Lara como mãe. Isso. Vamos conhecer aqui como é que como é que eu me lido, assim, quando o bebê chora. Eu acho que você deve ter passado por isso, assim. Como é que eu, nos 3 primeiros meses, com o meu filho, como é que eu reajo, os meus olhares e o meu esposo. Então, a gente tava entendendo ali. Então, a gente tem muitos amigos, muitos ciclos sociais. Então, no primeiro mês, a gente não foi pra nada. No segundo, a gente começou a ir pra um, pra outro. Minha mãe não foi pra minha casa. Elas ficaram chateadíssimas. Eu vetei todo mundo. Porque eu não tinha como gerenciar o que os outros iam pensar sobre os meus filhos. Eu me preparei pra adoção, eles não. Sim.
É verdade. Eu gerei isso, eles não. E eu tinha que proteger, e assim, próximo de Natal, festividades, então eu tinha que proteger eles e proteger a mim, das pessoas que eu amo. E aí, nessa intensidade que vocês viveram, aconteceu esse vínculo. Foi ali que você sentiu, né? Que você falou assim, é isso, sabe? Sim, as primeiras vezes, a gente fala assim que a gente se dói muito porque a gente perdeu muitas fases da vida, talvez, né? Mas a gente tem as primeiras vezes com nossos filhos. A primeira vez que a gente foi pro cinema, a primeira vez que a gente foi para um jogo de futebol junto, a primeira vez que... Então, a gente tem as primeiras vezes na adoção junto. Então, a primeira vez que ele nunca tinha ido no parque aquático. Então, a primeira vez que foi no parque aquático, eles estão ansiosos pela primeira vez do dia de avião, né? Eles estão ansiosíssimos. Então, esse momento de descobrir um novo mundo com eles. Eu imagino que, às vezes, coisas que são tão corriqueiras para vocês, Isso. né? E que para eles, assim, é novo, não fazia parte do universo deles no abrigo, né? Isso. E aí deve ser uma delícia. Que é sobre a maternidade, inclusive, Exato. né? Hoje, quando a Alice dá o primeiro passinho, quando a Alice dá o primeiro sorriso, a primeira colherada ali, é tudo novo, assim, Tudo né? fecha, né? Tudo fecha. Exatamente. Ai, que legal. Lara, nosso papo tá delicioso. Eu tinha uma série de perguntas aqui ainda pra fazer. A gente vai ter que fazer uma parte 2, porque o produtor tá levantando a mãozinha ali, falando do tempo. Chega! Mas eu queria que a gente voltasse em algumas perguntas aqui. Voltasse não, né? Que eu te trouxesse algumas perguntas aqui que eu acho que são reflexões tão importantes. A primeira delas é, se você pudesse voltar no tempo, o que gostaria que tivessem te dito quando você se tornou mãe? Não é sobre você. Não é só sobre você. E você vai errar. Faz parte. Eu acho que vale a pena a gente comentar. A gente nos bastidores aqui você falando sobre que na maternidade biológica… Sim, você é e o filho lembra. Isso, sim. eu achei essa reflexão tão legal. Acho que vale a pena a gente trazer pro episódio. Tá. Quer que eu fale assim? Sim. Tá. Na maternidade adotiva tem algo que pega muito. Porque enquanto na maternidade biológica… Nos primeiros meses, você vai errar, você vai chorar, desesperar. E seu filho não vai lembrar de tudo isso. Os primeiros erros seu como mãe. Principalmente quando você é mãe primeira viagem. Enquanto na maternidade adotiva, você vai errar. E provavelmente seus filhos vão lembrar desses erros. Eles vão ver você errando, mas eles também vão ver você amadurecendo. Sim, sim. Só que eu acho que talvez porque assim, é aquele ditado de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso. Eu imagino que na maternidade por adoção… a autocobrança deve ser mais forte, assim, Isso. né? O desejo de não falhar, de não errar. Isso é inevitável, a gente vai errar, a gente vai falhar, é ser humano. Isso. Mas eu acho que a autocobrança deve ser intensa, assim, deve ser bem forte. Exato. Né? Ai. E o que você diria hoje para quem tá em processo de adoção e tem medo de não dar conta? Você não vai dar conta. Maravilhosa. Você não vai dar conta. Eu falei já isso aqui, mas é verdade. Não é sobre você. Tipo assim, o comportamento do seu filho não é sobre você. O seu filho, para chegar para você, ele passou por uma dor. Ele passou por uma luta. Você tem que entender quem é o adulto aqui? Sou eu. Eu tenho que entender que aquilo ali, né, ele não tá me atacando. Ele tá vendo uma dor. Exatamente. E eu tenho que ser uma facilitadora disso. Traduzir o comportamento dele em, de fato, o que ele está sentindo ou o que existe por trás daquele comportamento… Isso. Exige uma maturidade muito grande, né? Mas eu acho que é aquele ditado, o adulto aqui somos nós, né? A gente é o adulto da sala. Então, mas assim, eu imagino que o trabalho de traduzir aquele comportamento em, de fato, o sentimento que vem daquilo ali deve ser… E maternidade revela as nossas sombras. Justo. Então, o que é que acontece? A gente tem que ter cuidado para na adoção dizer, ele sofreu, o problema é ele, e você não se cuida. Nossa, falou muito bem. Então, porque o que é que acontece? Você começa a rotular a adoção. Você dizer, o menino problemático, o adotivo… Não é isso, não. E Lara? Lara tá se cuidando? Lara tá em terapia? Lara tá entendendo quem é Lara? A criança Lara que existe dentro dela, que aflorou ali. Porque eu posso estar despertando o pior. Eu posso estar, em vez de despertar a beleza que há no meu filho, que há uma beleza, eu digo, os meus filhos… Eles são maravilhosos, porque eles conseguiram ressignificar uma dor e eles me amam. Falei, filhos, vocês são generosos, porque há um espaço no coração de vocês tão grande, porque eu sei que vocês me amam. Vocês são generosos, vocês são afetuosos, eles são grudentos.
Só o outro tá mais adolescente, é mão na cara, né? Adolescente, Mas assim, vocês são generosos, vocês amam. E, tipo assim, então a gente tem que ter cuidado de rotular demais, de dizer, ai, desperta isso. Não, como é que eu tô? Porque é fácil, né? Terapia, você menina. delegar a culpa, assim, né? Delegar. Todo mundo eu terapia, viu, minha gente? Lá em casa tem que estar. Não, mas é maravilhosa a sua terapia. Porque a maturidade, o discernimento que você tem pra separar as coisas, pra conduzir, pra acolher, pra cuidar, pra se cuidar, pra se olhar, é maravilhoso. E assim, a maternidade, de qualquer forma que ela venha pra nossa vida, ela exige isso da gente. Esse olhar pra dentro também, né? Isso. Ai, maravilhosa. Adorei essa resposta. Obrigada, Lara. Muitas vezes, a adoção é colocada no lugar de caridade ou de bondade, como se fosse, gente, apenas um gesto de generosidade. Mas, na verdade, a adoção é sobre algo muito mais profundo. É sobre construir uma família de fato. E construir uma família significa compreender que existe um abismo gigante entre ter filho e criar filho. Toda criança merece não só um lar, mas uma vida cercada de amor, dignidade e pertencimento. Se você pensa em adotar, busque informação, converse com famílias que já viveram esse processo. A Lara está aqui para isso, inclusive. Procure apoio especializado e, acima de tudo, lembre-se, cada maternidade é única e merece ser muito respeitada. Lara, de novo, obrigada por ter vindo, obrigada pelas reflexões. Primeiro, você trouxe informações sobre o processo, que era um processo, inclusive, desconhecido por mim e provavelmente pela maioria dos ouvintes. E você também trouxe uma lógica, uma leitura desse maternar que eu tenho certeza que vai fazer muita gente refletir, me fez refletir. Trouxe informações também sobre famílias por acolhimento, né? Famílias acolhedoras. Famílias acolhedoras, que eu gostei muito, achei muito legal. Vou dar uma olhadinha nisso. E assim, aqui no Vita, a gente tem a nossa playlist, que todas as convidadas, obviamente, contribuem. E eu quero saber com qual música você vai contribuir. Então, foi uma música que eu não conhecia, mas eu lembro que foi a primeira música do Dia das Mães que meu filho dançou. E foi uma época que ele passou por um processo ele sofreu muito bullying e racismo na escola, que quem sabe um dia eu volto pra contar sobre isso. Não, com certeza. E é uma música que é a música do Tarzan, que é No Meu Coração, Você Vai Sempre Estar. Nossa, essa música é muito legal. E o que é a história do Tarzan? O Tarzan, ele é adotado. Isso. O Tarzan, ele tá num novo espaço onde ele se adapta. E foi a primeira apresentação do Dia das Mães dele. Ai. E foi uma música sobre adoção. Nossa, arrasou. Tá vendo? É o que a gente tava falando, assim, o universo, ele faz as coisas, ele se movimenta para algumas coisas acontecerem, né? O nome do seu filho, a música do primeiro Dia das Mães, eu acho maravilhoso. Bom, aqui eu queria deixar uma lembrancinha do Vita para você. Eu tô no mundo agora do artesanal, e geralmente o artesanato ele é feito por mulheres que têm muita história para contar. Nossa. Então, assim, cada linha dessa, eu acho que conta um pouco de história, assim, tem um peso aqui, tem uma energia boa. E aí eu queria te presentear. Ai, obrigada. Ai, que lindo. Com uma lembrancinha do Vita. E agora, para fechar, a gente vai pro quadro Vita Vitrine, que você fala para aquela câmera ali uma mensagem final. Se quiser deixar seu @, se quiser deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, fique à vontade, esse espaço é seu. Você pode me seguir nas redes sociais, @xlaraoliveira. E lembrar que todo filho, seja biológico ou não, ele precisa ser adotado no coração. Arrasou. É isso, gente. Se vocês gostaram desse episódio, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem para muitas mães e mulheres assistirem esse episódio. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.